Presente em nosso meio aqui nesta hora, fazendo do impossível uma nova história, abrindo o caminho pra você continuar. A porta que está fechada agora vai abrir. Entra na providência e no problema agir. Tudo está em suas mãos, Ele tem todo o poder. Ele é torre forte, invencível na guerra. Ele é o quarto homem da fornalha acesa. Anda sobre as águas do mar e a grande tempestade Ele faz acalmar. Alimenta multidões com 5 pães e 2 peixes. Cura enfermidades e cativos liberta. Rompe as barreiras pra vitória te dar. Deus está presente como Deus igual não há. Onde Deus está presente, tudo muda, se transforma, revigora. Ele aviva, Ele restaura, Ele levanta, dá vitória. Todo mal tem que sair, porque no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus a enfermidade vai invadir. Ei, por que choras? Eu não sei o motivo, mas tem alguém que sabe exatamente do que você está precisando. E o que parece impossível, Ele vai tornar possível. O nome dele é Jesus. Dobre os seus joelhos. Converse com Deus. Você sabia que Jesus está esperando tão somente você conversar com Ele? Seja simples, verdadeiro. Abra seu coração. Quem foi que te disse que teu filho não tem jeito? Quem foi que te disse que tua filha não vai voltar para casa? Quem foi que te disse que teu esposo não voltará a ser aquele quando vocês se conheceram? Jesus Cristo é a solução. Ele é amor. Ouça o que Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tuas lágrimas serão transformadas em sorriso, alegria e contentamento. Acredite, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus é Deus. Se você sentir no coração, visite a Igreja Evangélica do Rei dos Reis. O Alfa, o Ômega, estará do teu lado. Você pode, você deve salvar a sua família. Lielza Lordelo. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma live falando do amor de Deus. E é um prazer imenso estar em sua companhia nessa noite tão especial de sábado. Hoje nós queremos render graças ao nosso Senhor, porque deitamos, levantamos, porque Ele nos sustentou. E eu louvo a Deus por sua vida, por você que sempre acompanha essa live, esse culto no lar, você que sempre nos ajuda a propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Quando você dá um like aí no nosso YouTube, né, no canal do YouTube, quando você também compartilha, comenta, isso é muito importante. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Lembrando que, além do YouTube, Projeto Missionário Amor de Deus, estamos também no Facebook Lielza Lordelo, locutora. Estamos também na TV NBN. Além da TV NBN, você pode acompanhar nossa programação na TV CDN TV Play. Canais 12 e 168, 163. E você pode também baixar o aplicativo no seu Smart TV, que é o iRede ITV, e também acompanhar a nossa programação. Em qualquer uma das plataformas, aonde você estiver, seja bem-vindo e que a graça e as bênçãos de Deus estejam sobre você nesse momento. Tá bom? Hoje nós temos a honra de receber aqui o nosso
querido, eu gosto de chamar ele de pastor, não é? Nosso irmão em Cristo, o pastor, o obreiro, ele é um missionário. Estou falando do nosso querido irmão Anderson e sua esposa Vanessa, que eu quero chamar aqui na frente. Esse casal abençoado que hoje nos ajuda, né, nesse projeto. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui, né? E a gente está combinando, não é? Sem nada combinado, gente. Não combinamos nada, mas olha só a roupa, as cores, não é? A cartela de cores. É Deus que faz isso, é Ele que prepara tudo. E eu sei que mais do que uma coisa tão simples, tão boba como é uma vestimenta, mais do que isso, é a presença de Deus, é a unção, é a palavra dele viva aqui no nosso meio, né? Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, o nome de Jesus, ele está. Então, nós cremos que ele está aqui no nosso meio. Nós cremos que o Espírito Santo irá falar ao nosso coração nessa noite de uma forma muito especial. Lembrando que já estamos caminhando para a live de número 300, hein? Está perto, muito perto de fazermos essa live de ação de graças, que é a de número 300, mas está bem pertinho. Mas hoje, aprove a Deus, não é? Fazermos esse culto no nosso lar e no seu lar. Então, que você adore a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, que você receba as bênçãos do Senhor que serão ministradas aqui nessa noite, tá bom? Eu quero pedir ao nosso querido irmão Anderson que faça uma breve oração iniciando essa live. Claro que já oramos nos bastidores, já intercedemos por sua vida, mas a gente não deixa de orar no início da live, não é? Porque para que você entre nessa sintonia, para que você entre nesse clima de fé, de amor, de esperança, porque o nosso Deus proporciona tudo isso para nós. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês que estão acompanhando essa live, que está em sua casa, que está no trabalho, que está dando crédito à palavra de Deus. Que Deus, de uma maneira poderosa, continue a abençoar a vida de vocês. Aprovei em nome de Jesus. Vamos mais uma vez estar orando para estarmos iniciando essa live nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, como já foi orado, Senhor, aqui antes, Senhor, dos bastidores, mais uma vez, Senhor, te oramos apresentando essa live nessa noite, Senhor, te apresentando cada vida que está ouvindo a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada um nessa noite, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, esteja atendendo o desejo de coração, que o Senhor esteja, meu Deus, mudando causa nessa noite, que o Senhor esteja em lá provendo aonde necessita, meu Deus, de um milagre, aonde necessita, meu Deus, de uma multiplicação, aleluia. Eu te peço, Senhor, repreende todo o mal contra a nossa vida em nome de Jesus, repreende cada palavra contrária, Senhor, contra a vida do teu povo, contra a vida, Senhor, daquele, meu Pai, que te serve, que te busca, daquele, meu Deus, que faz o que te agrada, daquele, Senhor, que ouve essa palavra nessa noite, que o Senhor, meu Deus, esteja visitando, que o Senhor esteja curando, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, visite casamentos nessa noite, que o Senhor continue a abençoar cada casamento em nome de Jesus, a cada família constituída, meu Deus, porque desde o princípio foi isso que o Senhor formou, foi um homem e uma mulher para dar, meu Deus, descendência, continuidade à sua geração.
coração, e que o Senhor esteja nessa noite visitando e fortalecendo cada vida e cada casamento, em nome de Jesus. Continua também a abençoar, proteger a vida e a família da irmã Lielza, Senhor, a qual faz esse projeto que o Senhor colocou o desejo no seu coração, Senhor, e através dessa live, Senhor, vidas têm sido impactadas, vidas têm sido resgatadas, Senhor, vidas têm sido transformadas, meu Pai. Continua abençoando, Senhor, que venha muitas e muitas lives e muitas vidas, Senhor, sendo libertas, sendo curadas, Senhor, e testemunhos venham ser contados perante, meu Deus, essa live, para saber que o Senhor é Deus, para saber que o Senhor é eterno, para saber que o Senhor é soberano e que o controle está sobre as tuas mãos, ó Pai, que não há situação perdida para o Senhor, que não há causa impossível para ti, ó Pai, porque para o Senhor nada é impossível, para o Senhor nada está perdido. A gente ora nessa noite a um Deus que nunca perdeu, nem nunca vai perder, a um Deus que nunca empatou, mas a gente ora e serve a um Deus que Ele sempre venceu a batalha, mesmo na minoria, mas a força e a vitória que esperamos, ela vem do Senhor. A capacitação que você necessita, ela vem da parte de Deus. Então continue acreditando que a tua vitória vem do céu, que a tua vitória vem da parte de Deus, que o melhor para a tua vida Deus tem preparado, que não há nada perdido, que não é nada por acaso, e tudo está no controle e na direção do céu, tudo está sobre o controle e a direção de Deus, porque a palavra dele vai dizer que a sua vontade ela é boa, que a sua vontade ela é perfeita e ela é agradável. Então que venhamos crer para que a gente viva da maneira qual o Senhor determinou, porque Ele é perfeito, Ele nunca errou e o controle da situação está ainda na palma das mãos dele. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guiando e protegendo em nome de Jesus. Lielza Lordelo. Amém, glória a Deus. Olha, eu fico tão feliz quando vem uma família fazer a live, não é? Trazer as boas novas do amor de Deus. Eu fico feliz da vida. E eu quero pedir a nossa querida Vanessa que venha trazer os louvores, não é? Pode ser 2 agora na sequência? Né? E depois, aliás, não, um só. E depois eu vou trazer o Patachone Cássio e a gente retorna com a Vanessa adorando ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vê cantando, pensa que todo tempo foi só alegria e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com a surada dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez.
palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado. Eu tomo, exalto, humilha, bate, honra. Eu dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu sou, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não faz, mas quem faz sou eu. Lutaram contra, fizeram de tudo, mas eu sou na sua vida e vou te abençoar. Eu dou, me exalto, humilha, bate, honra. Eu dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu sou, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia. Que maravilha! Esse é o nosso Deus. Quem vai contender, Vanessa, com um Deus desse? É Deus de vitória, é Deus de maravilhas. Daqui a pouquinho que você volta, hein? Eu quero convidar aqui o nosso querido Patachone, Cássio Ferreira e William Jones. Cadê Jones, gente? Oh, oh, Johnny, Jesus te ama. Olha ele aí. Cadê o óculos? Se preocupa com você. Ei, John, tá bonitão, John. Ilza Modelo. Jones, por favor. Ilza Modelo. Jones, vamos tirar esse óculos um pouquinho, que você ainda não tá na praia, viu, John? Eu quero saber se você tá bem. Você tá bem? Tá. Tudo legal? Tá. É? Cadê seu pai? Tá ali na técnica do som, né, John? Jones, olha, Nicásio Patachó vai trazer uma palavra forte agora. Ele sabe, John, ele sabe ligar o microfone. E a gente vai sentar ali para ouvir, viu? Vamos, John, vamos dar tchau, pessoal. Dá tchau, pessoal, em casa. Isso, vamos lá. Missionário Nicásio Ferreira, falando do amor de Deus. Aweri na pinatona misum. Ja torte hun hote ho jaha hote ho macho. Hote ho tu hutari torte chong jaha arenia jahane hon siratan ja hote ho erton. Anehon me anapinatum mayon. Aweri. Obrigado, Deus, que está conosco para nos abençoar. Estamos aqui para dizer: Senhor Jesus, nós te amamos, tu és a nossa luz. No Salmo no número 16, o título e assunto do livro, ele diz: a confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram. Aqueles que fazem oferendas a outro Deus, eu não tomarei seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosura herança. Louvarei o Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido o caminho da vida. Na tua presença há abundâncias de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuantes. Esse Salmo 16, ele fala sobre o próprio Jesus, que ele não viu a corrupção. A sua alma não foi deixada lá na sepultura. Todos os reis da terra, todos os grandes da terra, os maiores reis da terra, eles morreram e foram sepultados. Mas o Senhor Jesus, você não vai encontrar ele na sepultura, ele ressuscitou. Lá em Mateus 24, Jesus estava junto com os discípulos, quando os discípulos rodearam a ele para perguntar sobre a estrutura do templo. E Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos começaram a cercar ele e perguntaram: Mestre, explica para nós como será o final do mundo. Então Jesus começa a dizer: acautelai que ninguém se engane. Muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão guerras, sinais de guerras e guerras, mas não se assuste, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, sede, pestes em vários lugares. E nesse tempo muitos serão escandalizados, se trairão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Então vocês serão entregues para serem mortos e atormentados. Nesse tempo muitos trairão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E aparecerão muitos falsos profetas e enganarão muito. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis aí o grande segredo: perseverar nos tempos de tribulação. Na hora da sua angústia, Deus não te abandonou. Ele está sempre contigo. São nas horas de dificuldade que nós vamos provar a nossa fé. É muito fácil mostrar que tem fé quando está com o bolso cheio de dinheiro, geladeira cheia, tem comida à vontade, tudo de qualidade, mas eu quero ver você mostrar a sua fé quando as coisas estiverem difíceis. Satanás, ele sempre vai usar alguém para te afrontar. Satanás, ele sempre usa coisas pequenas. Ele sempre vai usar coisas pequenas, palavras pequenas, para tirar você do sério. Ele vai usar alguém que não é cristão, alguém que não conhece a palavra, para lhe falar uma palavra, porque a entrada de Satanás na vida do homem, a brecha principal é a ira. E quando você se ira, ele já está às portas. Então não se ire de jeito nenhum. Não dê lugar à ira, não dê lugar ao diabo. Seja manso, seja humilde, seja quem for que estiver ao seu lado. E para vocês, ouvintes, que ainda não conheceram a palavra de Deus, aceita esse Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aueri Macan,
Auerina Missune, Missune Mitangue. Obrigado, mãe, que Deus abençoe. Amém. Que coisa linda, Nicásio. Lielza Lordelo. Esse salmo é o 16? 16. 16, não é? Que maravilha. E essa parte que fala que até os rins à noite me ensinam, não é? Tem vários significados isso, porque quando se fala de rins, fala do íntimo da pessoa, da consciência, da intimidade. E eu já ouvi, né, algum pregador falar também que os rins ensinam, porque geralmente você dorme, você acorda muitas vezes para fazer as suas necessidades fisiológicas, e quando você sente esse peso nos rins e retorna, ao invés de deitar, vai para o joelho na madrugada. E você sempre fala isso, não é? De buscar o Senhor de madrugada. E muitas pessoas levantam, né, durante a madrugada para comer, para ir no banheiro, coisas assim. E depois voltam e deitam, não se lembram de conversar com Deus. Então os rins também ensinam dessa forma, né, que devemos buscar o Senhor a tempo e fora de tempo, que a gente deve buscar o Senhor de dia, de noite e também na madrugada. Amém? Muito obrigada, Nicásio, que Deus continue te abençoando. Vem para cá, Vanessa. Essa é a live falando do amor de Deus, onde a gente fala desse amor, Vanessa, de uma forma simples, não é? De uma forma que as pessoas venham compreender o que é amar a Deus, o que é servir a Deus, sem muitos enfeites, porque hoje necessitamos ver, não é, pessoas se rendendo aos pés desse Jesus, esse Jesus que subia no barco para falar do amor do Deus Criador. Esse Jesus que nas coisas simples, no repartir do pão, né, no caminhar com seus discípulos, no estar junto com a multidão, ministrando, esse Deus, não é, tem muita coisa ainda para nos ensinar. E nós temos muito que aprender. Amém? Vamos adorar ao Senhor com Vanessa, essa voz linda aqui hoje na live, falando do amor de Deus. Meio a lutar, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Ouve, mesmo que o vento assopre o seu rosto, causando sofrimento. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de água, e a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena morto tem que se levantar. Não importa quantos dias, só se Ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de água, e a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível.
multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena morto tem que se levantar. Não importa quantos dias, só se Ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena morto tem que se levantar. Não importa quantos dias, só se Ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu, enxerga agora. Escuta a viúva de Naim, esse velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira desse tanque, toma tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando, quem está glorificando. Deus está fazendo o impossível, para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. O Senhor já está curando, quem está glorificando. Deus está fazendo o impossível, para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. Isso é coisa pra Deus, 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 isso é coisa pra Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aleluia. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor.
Sou pequeno e tão falho. Sou pequeno e tão falho. Não mereço teu amor. Teu amor. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, Pra te adorar. te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia. Glória a Deus, coisa mais linda, meu Deus. Eu quero agradecer a Vanessa por essa primeira parte. Ainda tem uma música que ela vai trazer para a gente aqui, para nossas vidas, depois da palavra. E agora eu quero que você vá buscar seu esposo lá, que ele vai ministrar agora um maná do céu. Meu Deus, vamos ouvir, né, essa palavra de fé, essa palavra que vai ser um divisor de água nas nossas vidas, não é? E eu quero dizer para o nosso querido irmão Anderson que deixe Deus te usar, viu? Pode ministrar a palavra, pode dar testemunho, orar, né? Ministrar cura, bênçãos de Deus, que todos nós estamos carentes, né? Sedentos do que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero chamar a Vanessa de novo aqui, ela sentou ali, mas vai vir trazer uma breve oração, né? Nesse momento, vamos orar e Aleluia. ouvir essa palavra. Glória a Deus. Senhor Jesus, queremos te agradecer e te engrandecer, Senhor, nesta hora. Te agradecemos, meu Pai, por essa rica oportunidade, meu Senhor, de estarmos aqui, meu Senhor amado. Te louvamos por cada vida, meu Pai, por cada casa, por cada lar. Que o Senhor possa estar visitando famílias, meu Senhor. Restaura, meu Senhor, em nome de Jesus, pessoas. Que onde estiver, meu Senhor, uma pessoa desanimada, meu Senhor, que o Senhor possa estar levando, meu Senhor, ânimo na alma, no espírito, meu Senhor amado. Se acaso tiver alguém, meu Senhor, pensando em retroceder, que o Senhor venha dar ânimo, meu Senhor, e coragem para continuar, Senhor. Nessa hora eu te apresento a vida de Anderson, que vai ser o preleitor nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Pai, colocando palavras na boca, que não venha sair nada dele, meu Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Fica conosco, Senhor amado, te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Vanessa.
Eu quero aproveitar, né, a presença do nosso ministrador da palavra dessa noite e agradecer ao pastor Gene, não é, por ter nos concedido a presença dele aqui, também ao dirigente Wellington, né? Lembrando que o nosso querido irmão Anderson, ele é o segundo dirigente da Igreja Deus é Fiel 7, situada na Fazendinha, em São José do Itaporã, né? Então, a toda a família Deus é Fiel, o nosso muito obrigado pelo apoio e por estar sempre, né, cedendo os pregadores, os levitas, para fazer parte desse projeto. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento. Aleluia. Cumprimento o povo com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória seja dada a Deus. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que nos acompanham nessa noite, que tiraram tempo do seu dia, da sua noite, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir um pouco sobre o amor, sobre a benevolência, sobre a justiça de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a irmã Lielza. Fico grato, muito honrado por esse convite. Como ela já falou, nosso pastor presidente, pastor Gene, que Deus em Cristo continue abençoando. Nosso dirigente, o irmão Wellington, também em nome de Jesus. Quero saudar também o nosso diácono Eduardo, da Deus é Fiel, da Toquinha, foi meu dirigente também por alguns anos, homem de Deus, a missionária Solange, ao nosso pastor Val, meu primeiro líder da Deus é Fiel do Itapicuru, homem de Deus, que Deus continue te abençoando, nosso carequinha lindo, em nome de Jesus, a missionária Marilene, ao nosso pastor Alex também, nos concedeu muitas oportunidades para pregar a palavra do Senhor, missionária Flávia, toda a família, que Deus continue abençoando em nome de Jesus, a missionária Bina e toda a sua casa também. Tive a honra de ser obreiro enquanto ela dirigiu ali a igreja também, sempre nos confiou em trazer a palavra. E se hoje, irmãos, somos alguma coisa, trazemos um pouco do amor de Deus, é porque tem pessoas abaixo de Deus que acreditam em nós. Tem pessoas abaixo de Deus que estão na nossa vida para ajudar no nosso crescimento espiritual. Então entenda uma coisa, o seu líder, o seu dirigente, o seu vice-dirigente, de maneira nenhuma, ele vai querer o teu mal a todo momento. Ele sempre vai querer crescer o seu ministério, ajudar na sua fé. Que Deus em Cristo abençoe a cada irmão, a cada irmã. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe em nome de Jesus. Mas que Deus em Cristo abençoe de uma maneira grandiosa a cada um de vocês. Está aqui comigo também nessa noite minha esposa, a obreira Vanessa, a qual já louvou, está ali agora pronta para escutar a palavra de Deus. E vamos nessa noite escutar um pouco da palavra de Deus para a nossa vida. Abra vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no Evangelho de 2 Reis, no seu capítulo de número 4. Em nome de Jesus, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, o verso 35 a seguir. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, povo de Deus. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 35. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: essa sunamita
chama essa sunamita. E a chamou, e veio a ele, e disse: toma o teu filho. Toma o teu filho. Aquilo que Deus profetizou, determinou, assinou para a tua vida é teu e o diabo não toma. Aquilo que Deus determinou para a tua história, ainda que pareça perdido, mas o diabo ele não consegue frustrar aquilo que Deus determinou para a tua vitória. Aleluia. Vai ser uma mensagem breve, mas vai ser uma mensagem bem direta, uma mensagem muito importante, muito forte para a nossa vida, aleluia, a qual foi-me feito o convite nessa noite para trazer. E a Bíblia vai nos contar, vai nos narrar uma história, no capítulo 4, a partir do versículo 8 de 2 Reis, que havia uma mulher em Sunem, ou uma mulher sunamita, como a gente costuma falar, como a gente costuma entender se ouvir pregar. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela costumava viver bem, ela costumava ajudar o povo daquela localidade, ela costumava a fazer o bem para quem necessitava de ajuda, em questão de um alimento, em questão de uma hospedagem, em questão de amor ao próximo. Essa mulher fazia o bem sem olhar a quem, aleluia. Só que a Bíblia vai nos contar a história daquela mulher, que ela vai olhar a vida do profeta Eliseu, a vida do homem de Deus, que sempre passava por aquele lugar, e ela comenta com seu marido: olha, eu tenho visto que aquele homem é um santo homem de Deus, e sempre ele tem passado por aqui. Façamos um quarto para que quando ele passa, possa ser que ele esteja cansado, possa ser que esteja tarde, aleluia, para que esse homem ele possa se hospedar, para que esse homem ele possa descansar, aleluia, dos seus afazeres, do seu dia a dia, da sua tarefa que ele teve que cumprir naquele dia. E a Bíblia vai dizer que assim ela fez, ou assim ela manda fazer, e ela faz aquele quarto, aleluia. E Eliseu, passando por aquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele foi até aquela mulher e comeu pão e se alimentou e necessitou do alimento naquele dia, e obteve de usar aquele quarto a qual a mulher tinha feito, aleluia, para aquele homem de Deus, a qual ela notava a vida, a qual ela notava as atitudes, a qual ela notava como Eliseu fazia as suas coisas no seu dia a dia. Ei, parece que não tem ninguém nos observando, parece que não tem ninguém nos vendo, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, que tudo aquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, vai surgir um efeito, vai surgir uma circunstância, vai criar uma situação para a minha e para a tua vida, aleluia. Porque da mesma maneira que há uma multidão olhando, julgando, há uma multidão julgando e desejando mal, também há uma mulher olhando para a vida daquele homem e dizendo que deveria fazer o bem, porque viu que ele era um homem de Deus. Ei, eu venho aqui profetizar sobre a tua vida nessa noite. Há até uma multidão torcendo pela tua derrota, até uma maioria querendo ver você parado, querendo ver você frustrado e envergonhado, mas alguém levantado por Deus e te vendo que você tem todo esforço, e te vendo você fazendo mesmo com pouca força, e tem recompensa de Deus para a tua vida, tem provisão de Deus para a tua história, porque Deus viu que Eliseu necessitava de um repouso naquela noite, aleluia. Oh, glória seja dada a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu entra até a casa daquela mulher, come, repousa no quarto a qual ela tinha feito, e agora, louvado seja Deus, Eliseu vai dizer ao seu moço, a qual andava com ele, por nome Geazi: olha, tem alguma coisa que possamos fazer por essa mulher? Tem alguma recompensa? Ela necessita de alguma coisa para que podemos ajudar, para que podemos fazer,
para essa mulher, aleluia. Só que aquela mulher, ela vivia bem. Aquela mulher tinha aquisição, ela tinha dinheiro. Aquela mulher, em termos de bens materiais, não faltava nada. Aparentemente a multidão olhava e não faltava nada, aleluia. Só que aquela mulher necessitava de um filho, a qual naquele tempo o casamento que não tinha um filho era um motivo de vergonha, era um motivo de desonra, era um motivo de humilhação, aleluia. E aquela mulher necessitava de dar um filho ao seu marido, louvado seja Deus. E agora Geazi vai dizer: olha, ela não tem filho, ela não tem aquilo que necessita de honra para a vida dela, ela não tem aquilo que há tanto tempo casada, ela não conseguiu ainda para a sua casa, ela não conseguiu ainda para o seu casamento, para dar honra à sua família que foi instituída, aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que Eliseu, o homem de Deus, abre a boca e fala: olha, chama aquela mulher, manda trazer ela até aqui. E quando Geazi chama aquela mulher, que ela chega até Eliseu, Eliseu fala, aleluia: olha, há um tempo determinado, tu darás à luz a um filho. Ei, Eliseu não pergunta se aquela mulher queria. Eliseu não pergunta se ela estava pronta. Eliseu não pergunta se ela estava disposta. Eliseu era como Deus dizendo para a nossa vida nessa noite: ei, eu sei do que você necessita, aleluia. Eu sei do que você tanto busca. Eu sei o que tu tanto me pede. Eu sei qual é a honra que falta para a tua vida. Eu não estou te perguntando se tu está pronto. Aleluia, eu não estou querendo saber se tu está pronta. O que eu estou falando nessa noite é o seguinte: ao tempo determinado de Deus, o milagre vai chegar na tua vida, aleluia. Isso aqui é para quem acredita, povo do Senhor. Ao tempo determinado do céu, o milagre vai chegar na tua história. Ao tempo determinado de Deus, a honra vai entrar na tua casa para saber que é Deus que faz da tua história, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Eliseu vai dizer que ao tempo determinado aquela mulher daria luz a um filho, aleluia. E o nosso Deus, Ele é o Deus que não trabalha com eu acho ou deixa de achar, com talvez, com a impossibilidade humana. Deus trabalha ao contrário do que a gente pensa. Deus trabalha ao improvável, ao impossível, porque Ele não é limitado. Porque para Deus tudo é possível, povo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela já era avançada em idade, que o seu marido também era velho. A ótica humana, a ótica da medicina não tinha como aquilo acontecer. Não tinha como aquela mulher gerar. Não tinha como o filho chegar naquela casa. Parecia que a honra não ia chegar. Parecia que a cada mês, a cada ano que se passava, a vergonha era maior, a desonra era maior, a humilhação era maior. Você ouvia alguém falando e não ter como fazer, e não ter como provar. Só que também Deus, Ele vê lá do céu e Ele fala que há o tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. E talvez o tempo de Deus ainda não chegou na tua vida. Talvez o tempo de Deus ainda não chegou na tua história. Como assim, irmão Anderson? É porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ei, continua crendo, continua perseverando, continua buscando do Senhor, porque Deus, Ele trabalha no impossível humano, porque é possível para Ele, para a honra, para a glória, ser do nome dEle sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Deus agora vai dar um filho a um casal já avançado em idade. A um casal que a ótica humana era impossível gerar. Era impossível ter filho. Aleluia. Só que agora a gente vai entender, a gente vai crer
que há coisas na nossa vida que só Deus faz. Há situações na nossa vida que só Deus pode operar. Há situações na nossa vida que só Deus pode intervir. E assim como na vida daquele casal, tempos e tempos se passou, mas no tempo de Deus aconteceu. E eu quero também dizer sobre a tua vida. Eu quero também dizer sobre a tua família. Eu quero também dizer sobre a tua casa. Eu quero também dizer sobre o teu trabalho. Que o tempo de Deus chegou sobre a tua história, que o tempo de Deus chegou sobre a tua vida. Parece que demorou tanto, mas era Deus te preparando para viver o sobrenatural da parte dele para com a tua vida. Aleluia! Oh, glória seja dada a Deus. E agora, aquela mulher vai gerar, aquela mulher vai ter um filho, aquela mulher vai ter o que era motivo de desonra. Agora ela tem honra sobre a sua casa. Agora ela tem honra sobre a sua história. Agora ela tem honra sobre sobre a sua família, a sua vida. Por quê? Porque Deus chegou naquela história. Porque Deus decidiu mudar o quadro daquela família. Aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que o menino ele vem crescendo. Que o menino crescendo, ele foi trabalhar com o seu pai. E o menino trabalhando com o seu pai, o menino vai sentir uma dor de cabeça. E do sentir uma dor de cabeça, o pai vai dizer, olha, leva para a mãe, para que a mãe cuide, para que dê um remédio, para que veja o que está acontecendo, aleluia. Só que agora de um menino sentindo uma dor, a Bíblia vai dizer que a mãe cuidou do menino até o meio-dia. E depois o menino veio a morrer, aleluia. Que depois o menino veio a suspirar e acabou. Aleluia. Parecia que o que Deus determinou sobre aquela casa, que o que Deus determinou sobre aquela família, parecia que era um ponto final. Aleluia. Levou tanto tempo para acontecer. E agora quando Deus deu, agora parece que o diabo veio tomando. Agora parece que o inimigo veio assolando, aleluia. Parece, igreja do Senhor, parece, povo de Deus, que aquilo que demorou tanto tempo para acontecer não era para você. Parece, você olha e diz, demorou tanto tempo, ó Deus, e agora está desse jeito, e agora se encontra nessa situação, aleluia. Por que isso me veio acontecer? Louvado seja Deus. Só que a Bíblia vai dizer que a mãe cuidando do menino e o menino morrendo, que ela foi até o homem de Deus, que ela foi até Eliseu, que ela foi até quem determinou a palavra sobre a sua vida, que ela voltou a quem determinou milagres sobre a sua casa, que ela foi até alguém que poderia resolver, ela foi até o homem de Deus que poderia fazer alguma coisa sobre a sua situação. Ei, quando o momento difícil chegar, quando a situação adversa te assolar, quando a notícia ruim bater na tua porta, vá somente a quem pode resolver, vá somente a quem pode te ajudar, vá somente a quem pode fazer algo da parte de Deus sobre a tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, ela indo até Eliseu, a Bíblia diz que Geazi avista aquela mulher de longe e fala, meu Senhor, ali vem a sunamita, ali vem a mulher a qual estávamos na sua casa, aleluia. E agora Eliseu vai dizer, olha, corre Geazi, vai ao encontro dela, vai saber o que aconteceu, vai saber como ela está, vai saber por que ela está vindo até aqui. E Geazi desce, vai ao encontro daquela mulher, e a primeira pergunta que Geazi faz, vai tudo bem com tua casa? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E a mulher somente responde, vai tudo bem. Porque o problema não poderia ser resolvido por Geazi. A profecia não foi profetizada por Geazi.
A causa que ela buscava resolver, Geazi não poderia resolver, aleluia. O problema que ela buscava a solução a solução se encontrava sobre a vida do profeta Eliseu. Ei, para de contar tua situação para qualquer um. Para de desabafar teu problema com qualquer uma. Para de achar que rede social você tem amigo, que rede social você tem seguidor, querendo ver o teu bem e outra parte querendo ver o teu mal. Ei, faz como Mateus 6 diz, vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, que publicamente ele pode te honrar, aleluia. Se você não tem alguém de confiança, você tem a Deus, você tem o Espírito Santo de Deus para clamar, para orar, para buscar te ajudar a resolver a tua situação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, ela não conta o problema até Eliseu, a Geazi, perdão. Ela foi até Eliseu. E ela chegando até o homem de Deus, ela fala: olha, eu não te pedi nenhum filho. Eu te pedi para que não mentisse para a tua serva, para que não mentisse para mim. Aleluia. E agora, ela contando o acontecido, que o menino tinha falecido, que o menino morreu. Eliseu manda Geazi pegar o seu bordão, pegar o seu cinto e levar e colocar sobre o menino, sobre o rosto do menino. Aleluia. E Geazi vai, e assim ele faz. E a palavra do Senhor vai dizer que o menino continua sem vida, que o menino continua morto. Imagino eu, aquela mãe no quarto olhando, Geazi colocando como o profeta mandou, Geazi talvez estendendo a mão orando, Geazi fazendo tudo o que ele poderia fazer, e o menino continuando sem vida. Aleluia. E agora a Sunamita olhando, e creio eu pensando: meu Deus, eu não tinha pedido nada disso. Meu Deus, eu não queria estar passando por isso, aleluia. Senhor, talvez eu nem merecia passar por isso, ó Pai. Porque o Senhor me deu e porque isso veio acontecer, aleluia. E muitas das vezes também é assim na nossa vida. Muitas das vezes também é assim na nossa história. Pedimos tanto um emprego, quando a gente está trabalhando a gente reclama, aleluia. Pedimos tanto um carro, quando conseguimos um carro reclamamos. Queremos tanto, aleluia, pregar, ter um ministério, ter uma vida com Deus. E quando recebemos a oportunidade a gente corre do chamado, aleluia. E muitas das vezes a gente está correndo, está fugindo do que Deus nos deu. Estamos reclamando daquilo que Deus nos deu. Estamos achando que não é pra gente aquilo que Deus determinou sobre a tua história. Ei, toda bênção, ela também carrega uma marca. Toda promessa, ela carrega uma história. Todo testemunho, ele carrega uma história, carrega cicatrizes para que você tenha ele para contar. Aleluia. Se a tua promessa, ela te causou dor. Se a tua promessa, ela parece que te causa dano. Se a tua promessa, ela vem num tempo difícil. Se a tua promessa, ela parece ser difícil. É assim que é a vida para com Deus. É assim da maneira que Deus trabalha. É para que eu e você venha entender que somos totalmente dependentes do Senhor, que somos totalmente exclusivos para com Deus e que somente Ele pode fazer o milagre sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. E agora, Geazi fazendo tudo que o profeta mandou, o menino continua sem vida. E agora, Geazi volta até o profeta para entregar o recado, para falar que o menino não tinha despertado, que o menino não tinha acordado e que o menino continuava morto. Aleluia. E agora, Eliseu, ele vai até a casa da mulher, ele vai até o quarto ao qual o menino se encontrava, ele vai até o lugar que ele profetizou.
Ele vai até o lugar que Deus queria que ele estivesse para fazer o milagre acontecer sobre aquela casa e sobre aquela história, aleluia. E agora, Eliseu chegando, a Bíblia vai dizer que Eliseu deita sobre o menino e ali Eliseu ora, Eliseu busca, Eliseu sabe que não poderia fazer se não fosse Deus. Eliseu sabe que sozinho ele não conseguiria se não fosse Deus. Ei, o segredo para a minha e para a tua vitória é a vida constante de oração. O segredo que determina a vitória é uma vida constante de oração. Continua orando, continua buscando, continua meditando, continua se separando, continua numa vida de comunhão e retidão para com Deus, porque na hora que a vitória chegar, muitos vão se perguntar como aconteceu. E você vai dizer, foi a mão de Deus. João 3,27 vai dizer que o homem ele não pode coisa alguma se do céu não vier. Ei, a gente não pode fazer o milagre acontecer. A gente não pode fazer o sobrenatural. A gente não consegue alugar ou fazer coisa alguma se não for a mão de Deus sobre a nossa vida. Ei, continua buscando o teu milagre da parte de Deus, porque do céu é que vem a tua vitória. Aleluia. E agora, para irmos para o trecho final, a Bíblia vai dizer que Eliseu deita sobre o menino e ora, e o menino espirra 7 vezes, aleluia, e abre os olhos. E agora, o homem de Deus manda Geazi chamar a sunamita, a mãe do menino, a mulher qual ele profetizou que ela daria luz, que ela geraria um filho. Olha, Geazi, chama a sunamita, entrega o menino na mão dela, porque aquilo que Deus tem para a vida dela, o diabo não pode frustrar. Eu vou ser mais claro para isso aqui. Parece que a promessa está indo para um ponto final na tua vida. Parece que aquilo que Deus entregou sobre a tua história, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua vida profissional, sobre a tua empresa, sobre a tua vida material, parece que está indo de mal a pior. Parece que a cada dia que passa está diminuindo, está indo à escassez, está desfalecendo aos poucos, aleluia. Mas eu venho aqui através dessa live te falar, aleluia, que aquilo que Deus entregou para a tua história, o diabo ele não pode apagar. Aquilo que Deus te entregou sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, o diabo não pode colocar um ponto final, porque servimos ao Deus que manda e a morte obedece, que manda e o cego enxerga, que libera uma palavra e o mar e o vento se aquieta. E o que é o teu problema perante ao nosso Deus? Deus, ele usou a boca do profeta para ressuscitar a vida do menino. E eu venho aqui nessa noite liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Se você crê, receba a palavra de Deus, que aquilo que parecia morto, aquilo que parecia acabado, é noite que Deus está liberando uma palavra para a tua história, dizendo: recebe o que eu entreguei sobre as tuas mãos, recebe o que eu entreguei sobre a tua história, porque eu não te perguntei se tu tem capacidade, eu não quero saber se tu tem tempo ou tem disposição, se tu está preparado ou se não está preparado. Eu entreguei sobre as tuas mãos, foi para que tu cuide, para que todos vejam e reconheçam que o Senhor fez sobre a tua vida, que o Senhor fez sobre a tua história, que o Senhor fez sobre a tua casa, que o Senhor fez sobre a tua vida profissional. Essa empresa foi o Senhor que te deu.
O teu trabalho foi o Senhor que te deu. Teu casamento foi o Senhor que te deu. O teu filho foi o Senhor que te deu. Aleluia. Tudo que você tem foi que o Senhor entregou sobre as tuas mãos. Foi porque o Senhor entregou sobre a tua vida. Ei, se Deus te deu, se Deus te permitiu ter, é porque Ele sabe que você pode cuidar. É porque Ele sabe que você pode manusear. Continua acreditando, continua crendo nesse Deus que entregou a promessa, que entregou a honra sobre aquela família, e agora parecia que era um ponto final, mas Deus interviu através da vida do profeta para dizer que aquilo que vem da parte dele, o diabo não consegue acabar, que aquilo que vem da parte dele, o diabo não consegue frustrar. Eu encerro aqui dizendo sobre a tua vida e sobre a tua casa, que os planos e os projetos de Deus se concretizem sobre a tua vida, que os planos, que a vontade de Deus se concretize sobre a tua história, porque como eu orei no começo, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Talvez se não aconteceu ainda, é porque não é o tempo de Deus. Talvez se o vento está soprando um pouquinho ainda, é Deus tratando, é Deus trazendo para o lugar, é Deus moldando até estar do jeito que Ele quer. Mas no tempo dEle, o milagre acontece sobre a tua história. No tempo determinado por Ele, o milagre acontece sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. A você que ouviu essa palavra nessa noite, a você que deu crédito a essa palavra nessa noite, que o Senhor continue a te guardar, que o Senhor, Deus poderoso, continue a te proteger e que os sonhos e os projetos dele sobre a tua vida aconteça, porque o que ele tem para nós é melhor do que a nossa vontade, é melhor que o nosso querer. A vontade dele prevaleça sobre a minha e sobre a tua história. Eu encerro aqui agradecendo essa rica e poderosa oportunidade e que Deus continue a abençoar a vida de cada um de vocês, assim como a vida da irmã Lielza e de toda a sua família, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, que aquilo que Deus determinou para a tua vida, o diabo não pode frustrar. Até parece acabado, até parece perdido, mas no tempo de Deus, Ele faz o impossível acontecer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Lielza Lotelo. Glória a Deus, palavra poderosa dessa noite. Aqui a água. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, não é? Por meio dessa live. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a nossa querida irmã Vanessa para vir trazer mais um louvor, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente nosso pregador da noite, Anderson, né, que trouxe essa palavra tão profunda. Gente, eu tomei posse dessa palavra e eu sei que grande efeito fará na minha vida, na vida da minha família, e eu creio que na sua também. Amém? Aleluia, Jesus. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero
quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha, gente. Vem pra cá, Pastor Anderson. Meu Deus. Gente, estamos muito gratos a Deus por esse momento, essa live tão especial.
eu quero agradecer de todo o coração a você que esteve conosco até agora, a você que compartilhou, que curtiu, que comentou, né, a nossa live. Infelizmente, eu não tive acesso aos nomes, né, quem está deixando recadinho, mas eu quero agradecer de todo o coração, né, que Deus possa recompensá-lo e que você possa enviar esse link para mais pessoas, para que ouçam essa palavra maravilhosa, esses louvores que falaram tão profundamente aos nossos corações. Lielza Lordelo. Meu muito obrigada, Vanessa, ao Anderson, né? Quer falar alguma coisa? Que Deus abençoe a vida de vocês, esse casal lindo, toda a sua família, que Deus abençoe. E a todo o ministério, Deus é fiel, sempre colaborando conosco. Muito obrigada, obrigada de todo o coração. Olha, nós temos um encontro marcado no próximo sábado, a partir das 20 horas, né? Próximo sábado, a partir das 20 horas, é o horário sempre que a live Falando do Amor de Deus vai ao ar. Né? No mais, eu peço a Deus que te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Né? Esse é o Deus que promete nos proteger em meio aos conflitos, às aflições, né? Vemos muitas coisas acontecendo mundo afora e talvez até perto de nós, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tá? É o que nós queremos desejar para você, que você esteja debaixo, né, da sombra do Altíssimo, guardado e protegido, você e toda a sua família. Até o próximo sábado, se Deus permitir. Tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma edição da live Falando do Amor de Deus. Até o nosso próximo encontro, no próximo sábado, quando estaremos mais uma vez propagando o Evangelho, propagando o amor de Deus. Compartilhem, inscrevam-se em nossos canais e sejam abençoador, falando do amor de Deus.